Fala pessoal, professor Davi aqui e hoje o nosso tema é o Renascimento, um movimento artístico, científico que surgiu na Europa no século XIV e XV. Bem, pessoal, para falar de Renascimento, a gente tem que lembrar que a Europa estava passando por diversas transformações nesse período. Bem, a Europa estava tendo ali o fim do feudalismo e o surgimento de uma nova sociedade, uma sociedade mais voltada para o comércio, para o crescimento das cidades, o crescimento de uma nova classe social, né, a burguesia, e a gente tinha também a centralização do poder na mão dos reis. Então tudo estava mudando na Europa. E se tudo está mudando, é evidente que a visão de ciência, de arte, também vai ser afetada por isso. Daí o termo Renascimento ter aparecido. A primeira característica que eu quero falar sobre o Renascimento é o classicismo. Classicismo é a ideia da valorização da cultura greco-romana, que é a cultura da Grécia Antiga e da Roma Antiga. É preciso a gente lembrar que Roma Antiga e Grécia Antiga têm uma diferença de 1000 anos, de mais de 1000 anos da época do Renascimento. Porém, os renascentistas acreditavam que a arte greco-romana era a verdadeira arte, era a arte de verdade. Então, eles vão acreditar que tudo que estava no meio entre o Renascimento e a cultura greco-romana é ruim, é nulo, né? Eles vão chamar a Idade Média de Idade das Trevas, como se não tivesse havido arte, não tivesse havido cultura nesse período. O que a gente sabe que não é verdade. É evidente que teve arte, teve cultura nesse período. Porém, os renascentistas não consideravam isso. Daí o termo renascimento. O que está renascendo? A cultura greco-romana. Um dos grandes exemplos disso é a obra do Rafael Sanzio, né, um artista renascentista, chamada A Escola de Atenas. Nessa obra, a gente vai ver Platão, Aristóteles, né, filósofos gregos, a gente vai ver a cidade de Atenas, uma cidade grega, a gente vai ver a arquitetura grega, tudo isso misturado com elementos do Renascimento, como, por exemplo, a visão da Terra, né? Ali você já vai ter a Terra esférica, né? A Terra redonda, você vai ter o formato dos livros já utilizados pela imprensa, né? No Renascimento. Então, isso mostra bem o que é o classicismo, essa mistura entre elementos da Grécia e da Roma Antiga e elementos do Renascimento. Isso é muito comum nas obras renascentistas você ver deuses romanos, traços, né, da arte grega, porque eles faziam questão de demonstrar essa valorização da cultura greco-romana, que a gente chama de classicismo. Outra característica importante é o antropocentrismo, que é a ideia de que o ser humano, o homem, está no centro de tudo, né? Então, se você vai estudar alguma coisa, estude o ser humano. Se você vai fazer algo de arte, faça isso homenageando e valorizando o ser humano. A ideia, então, é de que o homem está no centro das atenções, está no centro de todas as coisas. Isso é uma oposição à ideia do teocentrismo que acontecia no período medieval, em que Deus estava no centro de tudo. Deus estava no centro de todas as coisas. É importante lembrar também que os renascentistas eles não eram contra Deus, não eram contra a religião. Na verdade, eles vão inclusive fazer muitas menções à religião. É só você ver a Capela Sistina, né, cujo teto foi pintado pelo Michelangelo. Você vê a Última Ceia, né, uma obra do Leonardo da Vinci. Então a religião cristã, ela é algo comum nas obras renascentistas. Porém, a visão de mundo é um pouco diferente. Sai o teocentrismo, entra o antropocentrismo. Precisamos falar também de uma outra característica importante, o racionalismo, que é a valorização da razão. O que seria aqui no caso a razão? É a lógica, a matemática, né? O pensamento racional, ele é o pensamento que não é supersticioso, não é um pensamento religioso. Ele tenta explicar as coisas por meio da lógica e da matemática. Tanto que muitos artistas do Renascimento vão utilizar a simetria, né, e outras técnicas da matemática nas suas obras. O próprio Leonardo da Vinci, né, talvez o maior dos renascentistas, ele vai utilizar é, o racionalismo quando ele monta as suas invenções, quando ele faz os seus desenhos, né? Fica muito evidente na obra do Leonardo da Vinci essa ideia da valorização da matemática e da lógica para você fazer tanto a arte quanto qualquer outra coisa, como no caso das invenções.
Além do racionalismo, é importante a gente pensar no individualismo. Hoje em dia, a gente fala de individualismo como se individualismo fosse a mesma coisa que egoísmo, né? Mas a ideia renascentista de individualismo não é essa. A ideia renascentista é de que o indivíduo tem que ser valorizado. O esforço do indivíduo tem que ser valorizado. Então, o renascentista, quando ele faz uma obra, ele assina, ele vende. Por quê? Porque ele teve um esforço para fazer aquilo. Essa ideia do individualismo, ela é bem ligada com a ideia da burguesia, né? Os comerciantes naquele período, né? Essa ideia de que se você trabalha, você deve ganhar algo por este trabalho, né? Então, é a ideia do individualismo. Mais uma característica importante, o naturalismo, né? A ideia da natureza perfeita e que tem que ser retratada de forma perfeita. Os renascentistas vão sempre tentar retratar a natureza e o ser humano de forma mais realista possível, né? Se a gente vê a obra do Michelangelo, né, o Davi, você vai ver ali a tentativa de fazer uma pessoa da forma mais perfeita possível, né? É o naturalismo, essa ideia de que a perfeição ela tem que ser demonstrada, né? É como se fosse uma foto. As obras renascentistas têm muito essa característica. Além do naturalismo, a gente pode falar também do humanismo. O humanismo, ela é uma junção de todas essas características. A ideia do antropocentrismo, do classicismo, a ideia da valorização do ser humano, né? Se a natureza é perfeita e o ser humano faz parte da natureza, então o ser humano também é perfeito. Então essa ideia do ser humano, né, agora ser valorizado. Isso muito está envolvido no que a gente chama de humanismo, que é uma nova visão de mundo, né? São novas ideias naquele período. A última característica que a gente vai falar aqui é do otimismo. O renascentista ele tem um pensamento otimista, afinal ele acredita que a época que ele está vivendo, a época do Renascimento, ela é mais importante, ela é uma época melhor do que a época medieval. Então a visão renascentista ela é uma visão otimista de que as coisas estão melhorando. E para você decorar melhor aí, se você precisar decorar essas características, lembre da palavra carinho, classicismo, antropocentrismo, racionalismo, individualismo, naturalismo, humanismo e otimismo. O Renascimento, como a gente conhece, ele surge ali na Itália, né, na Península Itálica, mas ele está presente em várias regiões da Europa. Mesmo assim, a Itália é conhecida como o berço do Renascimento. Afinal, é ali que estão os seus principais artistas, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio. Outra coisa importante é essa ligação entre os renascentistas e a burguesia, porque muitos burgueses, né, interessados nessa nova visão de mundo, né, interessados na superação do período medieval, muitos burgueses vão investir nos artistas do Renascimento. Alguns príncipes, alguns nobres também vão fazer esse investimento. Essas pessoas que investiam nos artistas, que patrocinavam os artistas, vão ser chamados de mecenas, né? Em homenagem a uma família romana que também investia nos artistas naquele período. Então, toda vez que falar mecenas, estamos falando das pessoas que patrocinavam os artistas do Renascimento. Um exemplo de mecenas, né, de pessoas conhecidas por patrocinar essas obras, foi a família Médici, uma família que patrocinou pessoas como Leonardo da Vinci, por exemplo. Bem, pessoal, na hora que a gente fala de Renascimento, a gente lembra muito da arte, mas não é só a arte que está envolvida nisso. A ciência também avançou bastante nesse período. Dois exemplos aqui nesse período é o Nicolau Copérnico, né, com a sua teoria do heliocentrismo, a ideia de que a Terra não é o centro do universo, como se acreditava no período medieval, a ideia do Sol como centro do universo, né, e o universo girando, né, em torno do Sol, o sistema solar, né, a gente chama isso de heliocentrismo. Nicolau Copérnico foi um dos precursores dessa ideia. E a gente tem também a ideia do estudo do corpo humano, de se dissecar corpos, de se ver o que tem dentro do corpo humano, né? Então, isso também acontece bastante durante o Renascimento. Beleza, pessoal? Muita gente vai separar em renascimento artístico
e renascimento científico. Em outros lugares você vai encontrar isso junto. Bem, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês aí a entender um pouco mais sobre o renascimento. Me segue lá no Instagram e tamo junto. Valeu! Renascimento, ele na verdade, blá 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 blá.